Dr. Lucas Fonseca perguntou, gostaria de saber se há uma janela oportuna da reposição hormonal a partir da qual não se deve mais repor EP, né, estrogênio, progestágeno, supondo exames e histórias negativas para a CA. Como é que é, Sim, doutora Luciana? a janela para tratamento, ela é importante, ela existe, tá? Ela é de 10 anos. Então, 10 anos depois da menopausa. Se entrou com 42, 52, se entrou com 50, 60. Acima dos 60 anos também há uma interrogação, independente de tempo da menopausa, se o benefício vai ser grande para a paciente, tá? Eu sou uma entusiasta da reposição hormonal, eu gosto muito, mas a gente tem que fazer tudo com bastante critério e cuidado, né? Então, por que essa questão de 10 anos? Porque há uma preocupação com o aumento do risco cardiovascular depois desse tempo, né? As artérias, elas já estão mais enrijecidas, elas estão calcificadas, e o que o estrogênio faz? Ele abre, ele dilata aquelas artérias e poderia liberar algumas plaquinhas ali que já estavam calcificadas, né? Então tem toda essa questão. Mas dentro desses 10 anos, a princípio, é a janela. Quanto antes, melhor. A gente tem estudos mostrando a questão dos sintomas de atrofia, né? Que é o ressecamento vaginal, a síndrome urogenital, todos aqueles sintomas desconfortáveis, né, de perda de urina, de infecção urinária de repetição, de dor na relação, de ressecamento vaginal e de fissuras. Esses sintomas, principalmente quanto antes a gente começar a repor e a gente usar as terapias regenerativas, o laser, enfim, eles respondem muito melhor do que se a gente tiver mais de 3 ou 5 anos de evolução. Tá? A gente pega casos assim bem dramáticos no consultório de pacientes que têm né, alterações tão grandes da anatomia e da mucosa da vulva que a gente às vezes leva muito tempo para conseguir melhorar aquele sintoma para aquela paciente. Então, especificamente para esses sintomas urogenitais é menos tempo, tem que entrar logo, com qualquer terapia, não só a reposição hormonal, e para a reposição hormonal seriam 10 anos. Muito bacana. Vou ler algumas perguntas que vão bem a calhar para isso que a gente está falando, que diz o seguinte. A Vera Lúcia Loureiro pergunta, toda mulher deve fazer reposição hormonal? E vai ao encontro também disso que tu vais explicar. Silvana Todeschini pergunta assim, eu não faço reposição hormonal porque tenho nódulos nas mamas. Então, o que posso fazer para melhorar? Tenho todos os sintomas. Então, a resposta é toda mulher deve fazer reposição hormonal? Teoricamente, não, tá? Isso eu sempre falo para as pacientes, a reposição hormonal não é uma receita de bolo, que a gente dá tudo igual para todo mundo. Inclusive, as pacientes que fazem comigo, elas sabem, eu avalio às vezes a cada 3 meses no começo, a gente vai mudando as indicações e acertando até doses do que elas têm que usar com o passar do tempo. E a paciente tem que ser avaliada muito individualmente. A gente, hoje em dia, pacientes sintomáticas, sim, todas são candidatas à reposição hormonal, né? Quem tem sintoma, então, é candidata. É né? urogenital e sintoma Não, de então fogacho. qualquer sintoma. Qualquer Até sintoma que articular. vai daquele nosso índice que a gente vai fazendo de Cooper. Qualquer paciente com sintoma, ela é candidata. Mas a questão é, tem paciente que tem que ver se a paciente precisa, então é essa que tem sintoma. Há algumas teorias que dão reposição hormonal para a paciente também assintomática, por questão de memória cognitiva, melhora de memória, da questão cardiovascular e da osteoporose. Também é uma visão de ver isso, mas eu acho que tem que ter critérios, né? Não é para todo mundo, dá sim para todo mundo e para todo mundo igual, mas a paciente sintomática sim. Só então, a paciente tem que ver se ela precisa e depois tem que ver se ela pode. Por quê? Porque ela pode precisar e ela talvez não possa. Nesse caso, não conheço o seu caso da mama, mas como mastologista, eu avalio com muito critério as mamas das minhas pacientes e o risco delas. A gente tem que fazer um cálculo de risco daquela paciente para câncer de mama, pelo seu histórico familiar, pelas suas biópsias, pela sua imagem, seja na ressonância ou na mamografia, e aí aquela paciente vai ser candidata ou não. Então, tudo tem que ser individualizado. Não é todo mundo que precisa e não é todo mundo que pode. E aí vem os 5 nãos da reposição hormonal. Então, né? espera um pouquinho. Ó,
Centra mais a câmera ali do YouTube, Lúcia. Ó, aí. Então, doutora Luciana Miele, quais são os 5 nãos da reposição hormonal? Então, os 5 nãos, eu chamo, são as contraindicações absolutas, tá? Olha, Quem então, não 5 pode contraindicações fazer, absolutas. tá? Olha a dica. E isso saiu esses 5 nãos, eles são baseados num documento da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, que saiu, se eu não me engano, no final de 2018, que estão baseados nisso, né? Tem muitas coisas que as pessoas ainda acham que são contraindicação absoluta, mas não são. O que é contraindicação absoluta? É aquela pessoa que, de fato, não vai poder usar, principalmente o estrogênio, né? De maneira nenhuma. Então, histórico pessoal de câncer de mama e de endométrio, atual ou prévio. Câncer de mama ou endométrio? Veja que eu não falei histórico familiar, tá? O histórico familiar é uma contraindicação relativa, ela não é absoluta, e aí isso tem que discutir com a paciente. Depois, cardiopatia descompensada, uma hipertensão... Doença cardíaca descompensada. Isso, uma hipertensão que não está controlada, pressão uma paciente alta demais. Que tem cardiopatia isquêmica, né? Infartou, tem stent, as molinhas... Tem problema de prótese, né? Por exemplo, de válvulas, próteses metálicas ou biológicas das válvulas cardíacas. Então, alguma doença coronariana ou de cardiopatia que não está compensada é uma contraindicação. Doença hepática aguda ou descompensada. Então, cirrose... Fígado ruim. Fígado ruim é uma contraindicação. E as doenças tromboembólicas, né? Que dá trombose. Então, se já teve uma trombose venosa profunda da perna, se já teve um tromboembolismo pulmonar, se já teve um AVC isquêmico, ou se tem trombofilia, que são aquelas doenças genéticas ou adquiridas com uma tendência a ter trombose, essa paciente também não vai poder usar. Fora isso, são contraindicações, então, relativas. Deu 5. Quais são? Câncer de mama, e de endométrio, doença cardíaca, hepática e trombofilia e trombose. Trombofilia e trombose. Tá, então fechou. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa sobre reposição hormonal, que já foi para esse lado mesmo, e eu vou te fazer uma pergunta. Houve uma época, mais antigamente, que todas as mulheres repunham. Aí, daqui a pouco, todas as mulheres pararam. Houve a conscientização de que, em alguns casos, poderia aumentar risco de câncer de mama, câncer endométrio. Aquelas medicações que se usavam naquela época, que medicações eram? Era estrogênio, que era derivado de urina de égua? Como é que era aquilo? Na verdade, essa grande polêmica, essa suspensão que a gente fez, eu mesma suspendi muita reposição hormonal lá na residência, ainda lá no Clínicas, né? Foi baseado num estudo muito grande que a gente chama de WHI, né? Que ele foi delineado para ser favorável à reposição hormonal e, na verdade, ele começou a dar problema. Mas o que aconteceu? Foi ver o que ele fez esse estudo. Deram estrógeno equino para as pacientes, né? Não era estrógeno isomolecular, não era estradiol, que era o que se tinha na época, era o Premarin, né? O antigo Premarin com Premarin, é verdade. Isso. E aí, o que aconteceu? O risco... E outra coisa, eles selecionaram pacientes... Era uma prevenção secundária para eventos cardiovasculares. Eram pacientes que já tinham problemas cardiovasculares que entraram nesse grupo. E aí, o que aconteceu? Hormônio de má qualidade pela via oral, pacientes mal selecionadas por serem pacientes de risco, o risco cardiovascular aumentou e se suspendeu. Então, na verdade, o estudo terminou e depois se orientou a suspender reposição hormonal dessas pacientes e ficou com o mito, com a fobia da questão de que hormônio, piora várias questões aí, né, desde câncer até a parte cardiovascular. Hoje em dia, né, passados mais de 20 anos desse estudo, o conhecimento já é muito diferente, a indicação da reposição hormonal. Essas próprias pacientes que entraram nesse estudo são as pacientes para as quais a gente não indica geralmente reposição hormonal, a não ser que ela esteja controlada, equilibrada, né, nas suas funções aí cardíacas. Então, muita coisa mudou. O tipo de hormônio, a via, enfim, para quem se indica e para quem não se indica.
né? Mudou praticamente tudo, mas dali surgiu essa hormoniofobia, né? Entendo.